Bom dia, alunos. Vamos nós para mais uma aulinha, né? Hoje a respeito de pontuação, as pontuações que podem aparecer dentro de um texto, não é? Vocês podem observar que muitas vezes no falar da gente, entre as pessoas, no conversar, a gente faz explicações, a gente finaliza a frase, a gente dá pausa, né, para poder dar uma respiradinha, a gente dá explicações a respeito de uma pessoa, ou de alguma coisa que a gente viu, ou do lugar aonde a gente foi. Isso na parte oral, quando a gente está conversando com os amigos, né? Na parte escrita, a gente também tem que saber qual tipo de pontuação utilizar para que o texto fique correto, ok? Então vamos lá. Os parênteses, eles servem para intercalar um comentário sobre a oração anterior. Então, por exemplo, os parênteses que a gente vê até na parte da matemática, dentro da língua portuguesa, serve para fazer o quê? Para intercalar um comentário sobre a oração anterior. Eu coloco alguma coisa falando sobre o jornal, vamos supor, e no meio eu intercalo entre parênteses com uma explicação relacionada ao que eu falei, né, anteriormente, certo? Então, também pode ser substituído pelo travessão duplo. Ao invés dos parênteses, a gente pode colocar os travessões antes e depois dessa frase intercalada, né? Esse trecho de intercalação, para poder fazer uma explicação melhor a respeito da oração anterior. Os dois pontos, eles introduzem uma pergunta, certo? Ou seja, fui na feira, os dois pontos introduzem uma pergunta. Maria perguntou, dois pontos, quando vocês vão vir me visitar? Então, antes de uma pergunta, vem iniciado pelos dois pontos. Os dois pontos também podem mostrar as coisas que vão ser ditas, as coisas que foram comentadas, que foram compradas, como, por exemplo, fui à feira e comprei, dois pontos, banana, vírgula, maçã, vírgula, pera e uva, né? E utilizamos a vírgula também para separar uma palavrinha da outra. Quando eu digo também, mamãe comentou, não, mamãe pediu, dois pontos, vem o travessão para mostrar a fala da mamãe, então o travessão é utilizado antes da fala, e os dois pontos para mostrar o que a mamãe disse. Saiam daí agora, meninos, ok? E a vírgula que é utilizada aí também foi para separar o vocativo, a menina que está sendo chamada, né? A palavra ser destacada para dizer que está havendo um vocativo. As reticências são aqueles três pontinhos, indicam a interrupção da frase. Saia daí agora, senão, reticências, três pontinhos. Aí sugere uma pausa para o pensamento, é uma interrupção da frase. Aí a pessoa vai tentar entender o que ela está querendo dizer. Saia daí, senão vou te bater, vou te dar uma bronca, vou te chamar a atenção, entendeu? Então a pessoa fica sabendo que houve um pensamento suspenso aí, tá? O ponto final indica o término de uma frase, afirmativa ou negativa. Eu vou ao cinema com você. Eu afirmei, assim que eu afirmei, eu coloquei um ponto final para mostrar que a minha afirmativa foi terminada. Eu não irei ao teatro com todos, né? Eu estou utilizando uma frase negativa e concluindo, né? Quer dizer, confirmei ou neguei a frase, então eu concluo com ponto final. A exclamação, ela serve para finalizar uma frase indicando indignação, né? Não gostou daquela coisa, né? Poxa vida, não gostei, ponto de exclamação. Poxa, como você está bonita, estou admirando. Oh, meu Deus, que dia lindo, uma surpresa, admiração, alegria, né? Então, a exclamação serve para dar ênfase, né?
naquilo que eu estou me sentindo no momento, né? A forma como aquilo me mexeu comigo, né? O sol está lindo, eu estou admirando. As reticências, elas indicam supressão no texto transcrito. As reticências são os 3 pontinhos final, como eu já falei, né, para vocês, já estou repetindo novamente. Elas suspendem o pensamento, certo? A vírgula, ela serve para isolar uma explicação explicativa. Por exemplo, Maria, que era muito educada, veio entre vírgulas, porque está isolando uma expressão explicativa. Qual é a explicação aí? Que ela era muito educada, então vem entre vírgulas. Ou também serve para isolar uma informação informativa específica ou explica um termo, especifica ou explica um termo anterior, né, em relação à oração passada. O travessão serve para dar destaque às informações ou iniciar uma fala. Então, o travessão ele pode vir duplo, né, no lugar dos parênteses. Então, podem vir intercalados, né, pode vir dando informações a respeito de alguma coisa, ou também pode ser utilizado antes do início da fala de alguém. Bom, sinais de pontuação são o ponto final, que indica que a frase terminou, o ponto de interrogação, que indica que está se fazendo uma pergunta. Você não pode fazer uma pergunta, né, sem colocar o devido ponto de interrogação. Existe o ponto de exclamação, que indica admiração, alegria, surpresa, espanto. Os 2 pontos indicam que alguém vai falar. O travessão indica que alguém está falando, né, porque ele vem antes da fala de alguém. As reticências indica suspensão de um pensamento, de pensamentos, dúvida ou que a frase foi interrompida, né? A vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Então, é uma pausa para a gente respirar, né? Saí, vírgula, voltei, vírgula, almocei e fui dormir. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Então, por exemplo, a língua portuguesa. Maria estudou acentuação, pontuação na parte de língua portuguesa. Ponto. E eu vou continuar com a vírgula, porque agora eu vou citar as coisas que eu estudei em matemática. E estudou em matemática frações, né? Então, o ponto e vírgula, ele separa itens diferenciados, né? As aspas são usadas para realçar certa parte de um texto, para destacar algo necessário e chamar atenção. Os parênteses são utilizados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar atenção ou dar uma explicação. Então, gente, aqui nós terminamos hoje com os sinais de pontuação. Leiam com atenção e depois tentem identificá-los dentro de um texto e aplicá-los na vida de vocês através da escrita, porque é de suma importância. Bom dia e um beijo para todos.